Vamos lá então, pessoal. Começando então a modelagem do nosso telhadinho, né? Telhado da nossa casinha. Vou pedir uma gentileza que vocês não me interrompam durante a gravação, tá? Só pra gente não... Deixa as perguntas pro final, tá? Caso tenha alguma dúvida. Pra gente fazer a gravação aqui, o vídeo de forma ininterrupta, beleza? Vamos lá então. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é definir a inclinação desse telhado. Vocês lembram como é que define a inclinação? A inclinação ela é dada em porcentagem, certo? Como que eu faço para definir a inclinação de uma linha? Ó, é muito simples. Se eu criar uma linha de uma unidade, ou 1 metro, que no caso aqui do SketchUp, né? E fizer um triângulo retângulo, sendo que o cateto oposto desse triângulo retângulo tenha, por exemplo, 35 centímetros de altura, a inclinação dessa linha que é formada entre a hipotenusa e o cateto adjacente vai ser exatamente 35%, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, uma inclinação de 10%, basta eu criar uma linha de 0,1 aqui, né? E daí eu tenho 10%, e aqui eu tenho 35%. Então, é assim que a gente define a inclinação. A gente já tinha aprendido isso quando a gente estava trabalhando lá no AutoCAD, tá? Então, o que eu vou fazer? Esse telhado maior aqui, eu vou ter a inclinação de 35%, tá? E eu sei que o meu beiral, ele vem até 50 centímetros de cada lado. Então, eu vou ter 50 centímetros de beiral desse lado aqui e 50 centímetros de beiral desse lado aqui. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou criar um triângulo aqui, ó. Vou criar um triângulo de 1 metro, ó. 1 metro de cateto adjacente, 35 centímetros de cateto oposto e vou ligar a hipotenusa, tá? Vou transformar esse triângulo em componente e vou chamar ele de telhado. Beleza. E vou fazer o seguinte, ó, vou criar uma linha aqui, auxiliar, com a treninha, para eu definir a posição do beiral, de 50 centímetros. Então, meu beiral vai chegar até aqui, ó. Tá? Nesse limite aqui, ó, com essa inclinação. Detalhe, né, pessoal? Eu vou ter beiral para os dois lados, e aqui eu vou ter outro telhado que vai ter que encontrar embaixo desse aqui. Então esse telhado ele não vai poder ficar nessa posição aqui, diretamente em cima da laje, tá? Por quê? Porque senão eu não vou ter espaço para arrematar esse outro telhado na parede aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir esse telhado em 1 metro, tá? Então já vou partir com ele a 1 metro de altura acima da laje. Então sobe 1 metro e agora eu vou começar a modelagem. Vou abrir o meu componente, tá? E vou fazer o seguinte, ó. Vou replicar esse triângulo lá para o outro lado. Eu tenho duas opções, ou eu replico ele, ou eu acho o meio, né, dessa linha, ó, que vai ser exatamente aqui, né, ó. Posso também criar uma linha guia aqui para encontrar o meio. Né? Criei uma linha auxiliar aqui, encontrei o meio dela. E vou subir ela. E vou estender essa linha inclinada aqui, ó. O ponto onde ela encontrar essa outra linha aqui é o topo do meu telhado. E vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Né? Vou pegar essa linha, ó. Ou vou pegar esse cara aqui. Vou fechar, né? Ó, tá vendo que formou um triângulo maior? Pega esse triângulo aqui. Copio ele. Tem várias formas de se fazer, tá? O pessoal do noturno que vai assistir o vídeo vai ver que eu fiz um pouquinho diferente. Mas no final das contas vai dar o mesmo resultado, tá bom? Vou dar um scale de -1 aqui para inverter, ó. Aliás, eu acho que agora eu tô fazendo um jeito mais fácil. E vou posicionar aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui. Beleza. Ó. Já encontrei, então, a posição do meu telhado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa face e vou deixar aqui só essas duas linhas.
Essas duas linhas aqui, ó, vou selecionar elas todas, né? Ela ficou com um pedacinho aqui, porque eu usei para estender. Vou selecionar elas todas e vou dar um offset de 0,04 para baixo, que vai ser a espessura do telhado. E vou fechar aqui para criar o plano desse telhado, ó. Beleza. A partir daqui, o que eu já posso fazer? Eu já posso dar o push aqui para trás, ó. Até aonde, gente? Até encontrar com a posição da face interna dessa parede aqui do fundo, tá? Ó. Então prestem atenção, vejam qual que é o ponto que eu estou pegando aqui, ó. Face interna, não face externa, tá? Por quê? Porque nessa parte da frente do telhado aqui, ó, a parede ela vai ser arrematada por baixo do telhado. E lá no fundo, nós vamos subir essa parede aqui, ó, para encontrar e arrematar o telhado por fora, como se ela fosse uma platibanda. Como se ela fosse não, né? Ela é uma platibanda. Vai arrematar o telhado, tá? Beleza, o telhado aqui já está na posição. O que eu vou fazer agora? Ó, vou arrematar as paredes, tá? Depois eu dou o push para criar o beiral daqui da parte de fora, né? Que eu tenho um beiral aqui também, né? Que sai 50 centímetros, avança nesse sentido aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou abrir o componente das paredes e vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma linha subindo até encontrar com o telhado. Vou criar uma outra linha do outro lado até encontrar com o telhado. E vou fechar aqui em cima. Aliás, eu tinha que ter feito isso no componente da parede, né? Pera aí, deixa eu abrir o componente certo. Ó. Componente da parede, tá, pessoal? Primeiro eu abri o componente do telhado, mas estava errado. Fecha aqui em cima. Fechou aqui, ó. Maravilha. Por enquanto, só isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou separar essa lateral aqui, ó. Porque eu não quero que ela suba junto com essa aqui, ó. Então, viro dos dois lados e separo. Separo aqui, ó. Tá vendo que eu separei a face, ó? Separo lá no meio também, ó. Crio uma linha para separar, ó. Tá vendo que ela tá separada das outras, ó? Quando eu seleciono a face superior da parede aqui, ó, consigo selecionar separadamente. Vou fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Criar uma linha de fora a fora para separar também, tá? E aqui eu vou separar, porque quando eu subir, eu não quero subir a linha Não quero subir a linha dessas paredes aqui da área de serviço, tá? Quero subir só da casa. O que eu vou fazer agora, ó? Vou pegar e vou dar um push aqui, ó. Ó. Show. Vou fazer a mesma coisa aqui atrás, ó. Só que agora eu vou pegar por fora, tá, pessoal? Ó. Vou pegar pela parte de cima do telhado. É diferente. Um pouquinho diferente, né? Fechei aqui. E agora o meu push vai ser para fora, ó. Alinhando com a face externa da parede. Ficou assim, ó. Agora, eu vou separar essa face lateral, essa parede lateral aqui, ó, face superior da parede lateral, criando uma linha aqui, ó, separei também, né? Criar uma linha de fora a fora, né, para separar. Ó. Separei. E vou dar um push nela. Até onde esse push? Até encostar no telhado. Ó que maravilha. Até aqui, ó. Até encostar no telhado. E a mesma coisa do outro lado. Crio uma linha de fora a fora aqui para separar. Travo o eixo, né, para não correr risco de fazer torto.
Deleta essas faces que foram criadas aqui, ó, que elas não servem para nada, né? Nós já temos a laje. E puxe até encostar no telhado. Maravilha, ó. Tá feito, né? Faltou subir aqui. Acho que eu já tinha subido, né? Mas eu acho que eu apaguei sem querer. E agora é só arrematar essas linhas aqui, ó. Arremata. Arremata todo mundo. Arremata aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Só não tô apagando parede interna depois, né? Mas depois eu testo, ó. Para finalizar o remate, pessoal, essa parte aqui, ó, ela tem que ficar 10 centímetros mais alta. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar essas duas faces aqui, ó. E vou movimentar, não é push, tá? É movimentação. Vou movimentar elas aqui, ó. 10 centímetros para cima. Vai ficar assim, ó. Um pouquinho mais alto do que o telhado, ó. Para dar esse arremate. Tá? Belezinha? Dessa forma tá feito o telhado, né? Aliás, não tá não. Preciso dar o push de 50 centímetros para criar a parte de fora do beiral, né? Então abre o componente do telhado de novo e puxa 50 centímetros. Vai ficar assim. Beleza? Aqui tem uma linha que eu criei no telhado, né? Posso apagar ela. Agora eu vou fazer o telhado da área de serviço, né? Da área de serviço e da varanda. Esse telhado aqui ele vai ter uma inclinação um pouquinho menor. Ele vai ter 50% de inclinação. Perdão. Ele vai ter 20% de inclinação, tá? E o procedimento é exatamente o mesmo, ó. Então vou criar uma linha aqui, né? De 1 metro a partir desse ponto. Vou subir ela 20 centímetros e vou arrematar aqui, ó. Já transformo em componente. Abro o meu componente e vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar a face já e vou movimentar essa linha até ela chegar aqui nessa linha da viga, certo? Esse beiral ele vai partir encostado da viga, então eu vou criar uma linha auxiliar aqui, ó, para eu saber até onde eu tenho que baixar ela. Pego deste ponto e vou baixar ela no eixo azul até que ela encoste aqui, ó. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Ó? Só encostar aqui e estender essa linha até ela encostar na parede. Ficou rosinha, segura o shift. E traz aqui na parede, ó. Deleta essa linha guia aqui. E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos copiar essa linha 4 centímetros para cima, tá? Os mesmos 4 para dar a espessura do telhado que a gente fez lá. Só que lá a gente usou offset. Aqui, como é uma linha única, nós vamos só copiar ela. 0,04. Fecha aqui em cima o plano. Arremata aqui na perpendicular, ó. Na perpendicular de preferência, tá? Apaga esse pedacinho de linha aqui. E vai fazer o seguinte, ó. Vai dar push para um lado aqui. Até chegar na parede. E vai dar push para o outro lado. Até chegar aqui no beiral. E apaga essas linhas aqui. E agora, para finalizar, o que faltou? Só faltou arrematar, né? Igual o mesmo arremate que a gente fez aqui, nós vamos fazer aqui no telhado agora, ó. Só que tá vendo que aqui sobrou um biquinho, ó, que não era para existir? Vou recortar ele, ó. Como é que eu faço? Abro o componente das paredes e vou criar uma linha. Criei uma linha aqui, beleza.
E agora essa linha eu vou trazer ela, ó, fazendo esse triângulo aqui, ó, acompanhando a inclinação do telhado. E vou dar um push aqui, ó. Limpo. Limpo aqui, limpo aqui, limpo aqui. E agora só falta eu subir aqui em 10 centímetros para ter o mesmo arremate que eu tenho lá em cima, né? Ó. Show de bola, tá finalizado. Lógico, né, pessoal? Talvez alguns de vocês estejam se perguntando, mas não tem madeiramento nesse telhado? Tem, tá? Tem madeiramento. Deveríamos fazer o madeiramento. Mas, por enquanto, nós só vamos modelar esse plano da telha. Semana que vem, se der tempo, a gente faz a modelagem do madeiramento. Eu acho que vai, né? Vai dar tempo, porque nós temos aula semana que vem e na outra ainda, né? Ou não na outra, na outra. Uma antes da semana de prova a gente tem aula ainda. Então, depois a gente vai fazer essa modelagem do madeiramento, tá? Beleza? Por enquanto, é isso aqui que eu quero que vocês façam, tá? Modelem o telhado da parte superior, da parte da casa, façam um arremate aqui no fundo, beirais, bonitinho, e façam o telhado da parte da varanda e da área de serviço. E também façam um arremate aqui. Depois, se quiser, dá pra pôr textura de telhado aqui, professor? Dá, ó. Tem várias texturinhas de telhado aqui, né, ó. Então vai lá nas texturas, né, nos materiais, na aba de materiais, telhado, ó. Aí tem um monte, né? Vou pôr essa aqui, ó. Vamos pôr essa aqui, que é telha de... que imita, né? Imita telha de... Diminui um pouquinho ela aqui, ó. Essa aqui imita a telha de barro, né? Beleza, gente? Então, por enquanto é isso, tá bom? Agora, vamos trabalhar em cima desse telhado.